A palavra que está no meu coração para esse dia está em 2 Samuel, capítulo 23, verso 9 e o 10. E depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aui, entre os 3 valentes que estavam com Davi, quando provocaram os filisteus que ali se ajuntaram à peleja, e quando de Israel os homens subiram, este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão, e ficou a mão pegada à espada. E naquele dia o Senhor obrou um grande livramento, e o povo voltou atrás dele somente a tomar o despojo. Eu acabei de ler aqui 2 Samuel, capítulo 23, eu li o verso de número 9 e li o verso de número 10, onde vai falar para nós a respeito dos valentes de Davi. Esse texto aqui mostra para nós algumas características que esses valentes tinham. Eram homens que faziam parte do exército de Davi e cada um possuía uma característica diferente. Uns eram muito bons na espada, outros eram muito bons na lança, uns eram muito bons com arco e flecha, né? Eram homens que eram muito bons dentro do campo de batalha. Você percebe que um soldado desse tinha um poder muito grande dentro da guerra. Olha esse detalhe que o texto traz para nós no versículo 8, quando fala sobre Josebe, e diz que ele se opusera a 800 homens, ele que se opusera a 800 homens e o feriu de uma só vez. Ou seja, dentro da batalha matou 800 homens. Isso era dos valentes. Davi tinha pelo menos 37 valentes, que esse texto informa para nós aqui, mostrando para nós cada característica que esses homens tinham dentro da guerra, né? Eram homens que amavam a Davi, eram homens que admiravam a Davi. Davi não somente era rei deles, mas Davi se tornou uma grande referência para esses homens, né? Davi, ele foi um dos melhores reis que a nação de Israel já teve, e através do seu poder carismático, através da sua liderança, muitos homens se submetiam à autoridade de Davi, não só pelo fato dele ser rei, mas pela também a admiração que tinha a Davi. Tanto que você vai perceber que quando Davi já está velho, já não tem tanto condicionamento físico para lutar dentro de uma guerra, um dos homens, ou melhor, grande parte de Israel, vai dizer para Davi não ir para a guerra, para que ele ficasse, porque o povo não queria que se apagasse a lâmpada de Israel. Essa é a expressão bíblica que eles usam para Davi. Nós não queremos que a lâmpada de Israel se apague. Davi era uma referência tão grande para muitos dentro de Israel, que eles preferiam que Davi ficasse em casa do que participasse naquela velhice da batalha e porventura o rei morresse e eles perdessem o rei. Essa era a admiração e o carinho que eles tinham por Davi. Davi era um rei que não somente dava ordens na batalha, na guerra, direcionamento, era um homem que tinha costume de participar da guerra. Ele fazia isso para incentivar o seu exército, né? Ele participava de muitas batalhas. Davi não foi só um gestor, um administrador, ele foi um guerreiro, um soldado, né? Ele venceu muitas guerras, muitos conflitos, muitas batalhas, trouxe expansão para a cidade dos territórios de Israel. Israel cresceu muito na época de Davi, por isso que ele é considerado o maior rei que Israel já teve. Tanto que se você observar a bandeira do Estado de Israel hoje, você vai ver no centro dela a estrela de Davi, representando todo o respeito que tem a Davi, todo o simbolismo que Davi representava para a nação de Israel, né? Então, Davi foi um cara que era uma referência muito grande para esses homens. E um detalhe que é interessante, quando Davi levantou esses valentes, esses homens eles estavam desprezados da sociedade, eles estavam quebrados financeiramente, eles estavam quebrados psicologicamente, eram homens que não tinham condições de assumirem um valor como estão aqui dentro desse contexto. Eram homens totalmente quebrados. E Davi foi lá, restaurou esses homens, fez desses homens que eram homens destruídos por todas as circunstâncias que eles viveram, fez desses homens os valentes, né? Soldados tremendos, soldados valentes, soldados fortes, né? Um dos melhores exércitos que Israel teve na época foi composto por esses soldados que faziam parte dos valentes de Davi.
E Davi tinha muitos homens que lutavam por ele, que entravam na guerra, que compartilhava com ele essa batalha. E o versículo 9 e o versículo 10 que nós lemos vai falar sobre um dos valentes, que é um homem por nome de Eleazar. Outro dia eu paro para pregar só sobre os valentes de Davi, ou então eu falo sobre a característica de cada valente e preparo uma mensagem para vocês. Porém, hoje eu queria falar sobre Eleazar, que é uma certa curiosidade interessante, a maneira como ele aparece dentro desse cenário aqui, dentro desse período bíblico, como que Deus levantou esse cara para se tornar o valente de Davi. Interessante também que Eleazar era um homem que tinha características muito parecidas com Davi. E o que está acontecendo aqui é o seguinte: está tendo um conflito entre israelitas e filisteus. Há um conflito entre eles, de modo que vai surgir uma batalha e os israelitas vão começar a lutar contra os filisteus. Na verdade, isso aqui não é a primeira vez. Já durante muito tempo, Israel participa de combates contra os filisteus. Inclusive, quem está acompanhando tudo que está acontecendo no cenário político hoje de Israel, né, que está acontecendo hoje naquelas regiões entre israelita, palestino, que também não é de hoje, né? Já há muito tempo tem essas guerras lá na altura de Gaza, que fica um jogando míssil no outro, fica em conflito essas regiões. Isso já tem há muito tempo. Israelita, filisteus, palestinos, esse combate, essa diferença, ela já tem há muitos anos e muitos anos. E Israel aqui está combatendo mais uma vez os filisteus. Eles estão em um conflito, eles estão em uma guerra, de modo que os filisteus eles vão vencer a batalha contra os israelitas. Quando os israelitas estão percebendo que estão perdendo a batalha para os filisteus, o que eles fazem? Eles sobem as montanhas, eles fogem, eles começam a fugir, eles começam a sair da guerra. Em contrapartida, Eleazar se levanta, é onde ele aparece na história, e começa a lutar contra os filisteus, praticamente numa decisão sozinho. Ele vai sair para lutar contra os filisteus, onde a maioria dos israelitas fugiram. Ele vai pegar a sua espada e vai partir para cima dos inimigos. Ele luta tanto contra os filisteus que a Bíblia diz que a espada fica presa à sua mão. Né? A espada fica agarrada à sua mão, de tanto que ele luta, se cansa, mas não desiste da batalha de continuar lutando contra os filisteus. Champlin vai dizer que a mão dele ficou dormente na hora que ele lutou, que ele já não estava mais sentindo a sua mão na hora do combate. Flávio Josefo já diz para nós, que é um historiador respeitado, que quando ele lutava, houve um derramamento tão grande de sangue, que o sangue que pegava, atingia a mão dele, gerou como se fosse uma massa na sua mão, que colou a sua mão à espada. Mas a verdade que a Bíblia diz para nós é que a mão ficou presa à espada, ou a espada ficou presa à mão. Né? E tem um detalhe interessante, que o comentarista daquela Bíblia, aquela Bíblia do expositor, vai dizer para nós que quando ele venceu esse conflito, que ele matou todo o exército, os soldados dos filisteus, tiveram que alguns israelitas tirarem os dedos da mão da espada, de tão preso que ficou ele lutando naquele conflito. É óbvio que essas informações são informações extra-bíblicas, né? O que a Bíblia diz é que a mão ficou presa à espada. E ele sozinho vai derrotar todo o exército inteiro dos filisteus. De modo que naquele dia o Senhor vai conceder um grande livramento para Israel. Aí quando os israelitas percebem que já estava um exército de filisteus inteiro jogado ao chão, caídos, corpos, eles voltam então para saquear aqueles corpos, para pegar os despojos e também as regiões que estavam próximas aos filisteus ali, onde eles estavam habitando, para retirar os despojos e levar de volta para Israel e assim ter esse resultado dessa grande vitória. Existem algumas aplicações aqui dentro desse texto que são de grande valia para a nossa vida, que inclusive eu até anotei para não esquecer, mas que vai abençoar muito a nossa vida aqui nessa manhã. E a primeira coisa que eu acho interessante é que o texto diz que os israelitas recuaram. Quando eles perceberam que Israel estava morrendo e que os filisteus estavam prevalecendo dentro
daquela batalha, o texto diz que os israelitas recuaram. Percebendo que estavam perdendo, eles fugiram, foram embora. Porém, a Bíblia diz para nós, em Provérbios capítulo de número 28, versículo 10, que se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, pequena será tua força. Se eu me mostrar fraco no dia da minha angústia, eu não vou ter força para vencer os conflitos. Se eu me mostrar fraco no dia das minhas dificuldades, eu não vou ter força para vencer os problemas. A questão é que eles estão fugindo porque estão olhando para as circunstâncias. E quando ele olha para os filisteus, eles percebem que os filisteus estão vencendo eles dentro do combate. E por causa dessa ótica nos inimigos, eles perdem a fé e a credibilidade de permanecer lutando, de acreditar que Deus poderia mudar aquela história. Eles estão sendo levados pelas circunstâncias, de modo que estão fugindo. Eu não posso deixar com que no dia da minha fraqueza, no dia da minha angústia, eu seja dominado por esses problemas, a ponto de não conseguir resistir e não conseguir perseverar. Por isso que se te mostrares fraco no dia da tua angústia, pequena vai ser a tua força. Você está passando por um momento agora, um conflito agora, que você precisa mostrar força. Sabe? A perseverança, ela não existe quando as coisas estão dando certo. A perseverança, ela é manifestada quando você está fraco, quando você não tem mais força, quando tudo está dando errado e você decide por uma posição, por um propósito de permanecer. Então não deixa com que as notícias que você recebeu, com que os problemas que você está vivendo, com que as circunstâncias que você está passando, venha desmotivar você de permanecer no propósito, de continuar naquilo que Deus te chamou. Os israelitas estão fugindo, porque eles estão percebendo que estão perdendo. Eles só percebem que estão perdendo porque estão olhando para os filisteus. Enquanto os meus olhos estiverem focados nos filisteus, eu me sinto desmotivado, eu me sinto enfraquecido, eu me sinto sem força. Por quê? Porque se os meus olhos estiverem nas circunstâncias que eu vivo, eu não vou ter vigor. O problema é que muitas das vezes você está nutrindo a sua alma com coisas que só estão sugando o teu coração, sugando a tua energia, sugando as tuas forças, sugando o teu ânimo. Perceba, você precisa continuar colocando os seus olhos no Senhor. Ficar firme. Não deixar com que esses problemas venham te dominar. Talvez você está passando por um dia agora muito difícil. E essa fraqueza quer te dominar. Essa crise quer te dominar. Esse problema quer te dominar. As circunstâncias, elas querem influenciar a sua vida. Só que você precisa ter a decisão de não deixar com que os problemas que estão ao seu redor dominem você. Mas que você permaneça firme, olhando para Cristo, que é o prêmio da sua salvação, aonde nele você vai ter força para permanecer de pé. Aí a Bíblia diz que o exército de Israel foge, eles sobem, de modo que nesse período Eleazar se levanta. Aí diz o texto que ele se levantou. Veja, ele vai se levantar. Enquanto Israel está fugindo, Eleazar está se levantando. Por quê? Porque toda guerra exige um posicionamento. Eu vou repetir isso. Toda guerra exige um posicionamento. Qual tem sido o teu posicionamento? Qual tem sido o teu comportamento dentro dessa guerra? Existem batalhas, conflitos, guerras que você tem enfrentado porque você ainda não se posicionou, porque as guerras exigem posicionamentos. Será que você não percebeu que todo esse conflito é para te fazer orar? Que toda essa luta é para te fazer ler a Bíblia? Que toda essa crise é para te fazer gerar uma experiência maior com Deus? Que toda essa dificuldade que você está passando é Deus querendo mover algo sobre a sua vida?
Será que você não consegue entender o propósito de tudo isso que está acontecendo? E você não percebe, você não compreende que Deus está exigindo de você um posicionamento. É necessário se posicionar e não deixar ser levado pelas aflições, pelas inquietações, pelas inseguranças que você tem vivido. Porque nessa guerra você precisa se posicionar de maneira certa. Não adianta ficar murmurando, não adianta ficar reclamando, não adianta questionar da vida, não adianta ficar contando problema, contando história, tal. Não, você precisa ter um posicionamento. Atitude para se posicionar. Existem coisas que tiraram o teu conforto para te tirar da zona de conforto, para que você tenha decisão de buscar o Senhor. E diante dessa atitude, você venha viver o sobrenatural de Deus. É preciso ter atitude nesse conflito. É preciso ter atitude dentro desse campo de batalha. É preciso ter decisão dentro dessa guerra. E você não pode deixar com que essas circunstâncias venham te levar para o caminho errado, para o momento errado. Não é para fugir, não é para recuar, não é para retroceder, é para se posicionar na batalha. Porque toda guerra exige posicionamento. Aí o texto vai dizer para nós que todo Israel fugiu. A maioria dos israelitas fugiram. Só que o texto diz que Eleazar decide se posicionar. Enquanto os israelitas estão fugindo, Eleazar vai pegar a espada e vai para cima dos filisteus. É por isso que eu digo que ele tem características parecidas também com Davi, né? Sempre Davi nunca colocou os olhos dele nos inimigos. Os olhos de Davi sempre esteve em Deus. Eleazar da mesma forma. A atitude dele de não recuar e de ir para cima dos filisteus é uma atitude que está indo contra uma lógica. Imagina um homem enfrentar um exército inteiro, 1000 homens, né? 2000 homens, 3000 homens, 4000 homens. Não tem muito sentido. Só que alguém só consegue ir para cima de uma batalha, de uma guerra como essa, quando não coloca os seus olhos no inimigo. Porque ele não está sendo desmotivado pelas circunstâncias. Ele está firme no propósito de continuar lutando contra os filisteus. Assim como Davi, Eleazar é muito parecido. Eleazar tinha o mesmo senso de temor que Davi tinha. Davi era um homem extremamente temente a Deus, né? Tanto que quando Natan disse para ele que ele era o autor daquele pecado que ele tinha cometido, ele vai escrever um dos salmos mais lindos na Bíblia, na minha opinião, que é o Salmo de número 51, quando ele diz: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Se quiser pode levar o trono, se quiser pode levar, leva tudo, só não tire o teu espírito. Se manifesta sobre a minha vida, não tire a tua presença sobre mim. Davi era alguém que tinha temor a Deus. Davi é alguém que quando entrava em batalhas, você vê quando ele lutou contra Golias, a nenhum momento ele chama Golias de gigante. Davi vai dizer assim: quem é esse incircunciso que afronta o exército do Deus vivo? Depois você lê a história lá, você vai perceber que a narrativa chama Golias de gigante. Davi não. Davi diz que ele é um incircunciso. O que é incircunciso, pastor? Incircunciso vem de circuncisão. Circuncisão é a marca que todo recém-nascido recebia na sua carne, que era a aliança que ele tinha com Deus. Aquela marca na carne íntima dele representava a aliança que o homem tinha com Deus, né? Então, quem é esse incircunciso? Ou seja, esse homem que não tem aliança com Deus, que está afrontando um povo que tem aliança com Deus. Por que Davi fala isso? Porque os olhos de Davi não estavam em Golias. Os olhos de Davi não estavam no tamanho da lança de Golias, no tamanho do escudo de Golias, no tamanho da altura de Golias. Os olhos de Davi estavam no Senhor. Quem é ele que pode afrontar o exército do Deus vivo? Muito parecido com Eleazar, que quando está enfrentando os filisteus, também não está olhando para os seus inimigos. Porque é impossível enfrentar um problema tão grande e continuar com os olhos dele, tirando os olhos de Deus. Ele só vence essa guerra porque os olhos dele estão todo o tempo voltados para o Senhor. Ele está firme no combate. Ele não está sendo motivado pelas circunstâncias, porque as circunstâncias não motivam ele. Pelo contrário, só o desmotivam. E a gente precisa aprender com isso aqui.
Porque enquanto você ficar colocando os teus olhos nos seus problemas, você vai vencer, você vai perder guerras. Enquanto o teu foco estiver nas suas dificuldades, você vai perder batalhas. O problema é que todo dia de manhã, de tarde, de noite, você está nutrindo a tua alma com os problemas que estão ao seu redor. Você está enchendo a tua vida de medo, enchendo a tua vida de insegurança, enchendo a tua vida de inquietação, enchendo a tua vida de tristeza, de mágoa, de um monte de coisas. Por quê? Porque os seus olhos estão nos problemas. Experimenta olhar para Jesus. Experimenta colocar teus olhos no Senhor. Você vai ter vigor para lutar na batalha. Nenhum momento Davi chama Golias de gigante. A gente precisa parar de chamar os nossos problemas de gigantes e começar a dizer que grande é o Deus que nós servimos. Deus é maior que os nossos problemas, Deus é maior que as nossas lutas, Deus é maior que os conflitos que nós podemos ter nessa terra. Então pare de ficar maximizando as suas dores, seus conflitos, os seus problemas e começa a dizer para o teu problema o tamanho do teu Deus. Começa a dizer para a sua dor o tamanho do seu Deus. A questão é que você tem nutrido a tua alma com coisas que não te edificam. E todo dia, toda hora, antes de dormir, pega informações que venham destruir você. Quando acorda, absorve para a sua alma sentimentos negativos, o medo, a tragédia, a desgraça. Fica ao seu derredor porque os seus olhos estão voltados para os gigantes. E se você quer vencer esse conflito, você precisa olhar para o Senhor. Se você quer vencer essa batalha, você precisa colocar seus olhos em Deus. Então levanta a cabeça, olhe para o Senhor, para que você tenha força para vencer essas guerras. Para que você tenha força para vencer essas dificuldades. Você precisa disso. Você precisa ter ânimo, você precisa ter vigor, e você só vai ter vigor se você olhar para Cristo. Olhar para os seus problemas não vai te dar paz. Olhar para os seus problemas não vai te dar esperança. Por isso que eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Cristo. A maioria dos israelitas estão fugindo. Mas o que Eleazar está fazendo? Ele está permanecendo para lutar contra os filisteus. Não é porque muitos estão fugindo que você vai fugir. Não é porque muitos estão olhando para trás que você vai olhar para trás. Não é porque muitos estão desistindo que você vai desistir. Não é porque muitos estão entregando a liderança, abrindo mão de ministério, que você vai entregar. Porque o teu propósito é diferente. O teu propósito não é olhar para trás. O teu propósito é permanecer. O teu propósito é perseverar. Eles fugiram, mas você não vai fugir. Eles estão recuando, mas você não vai recuar, porque o teu propósito de persistir, de continuar, é maior. Não seja influenciado pelo momento. A gente precisa aprender muito com essa palavra aqui. A gente precisa parar de se mover por uma fé sensorial. Sabe o que é uma fé sensorial? É alguma coisa que eu espero sentir para fazer. A gente precisa parar de ficar se movendo pelas emoções, pelas circunstâncias. Porque então, se eu sentir, eu faço. Se eu não sentir, eu não faço. Se der certo, eu faço. A gente precisa parar de ficar se movendo pelas emoções e começar a se mover pelo propósito. A igreja, ela tem se movido muito mais por emoção do que pela consciência da palavra. Eu preciso entender que muitas das vezes as minhas vontades, a minha carne, os meus desejos, as minhas emoções, elas não vão me levar para caminhos bons. Muitas das vezes a minha carne vai me levar para longe do propósito. Muitas das vezes as minhas emoções vão me distanciar de Deus. E eu preciso caminhar pela consciência da palavra de Deus. Então para desse negócio de você se mover pela vontade, pela emoção. Se eu estiver bem, eu vou para a igreja. Se eu estiver legal, eu leio a Bíblia. Se eu estiver legal, eu ouço a palavra. Quando alguém me tocar, eu dou uma oferta na igreja. Já parou para entender a maneira como as pessoas estão pensando? Quando eu me sentir tocado, eu oferto. Eu não oferto quando eu me sinto tocado. Eu oferto porque eu tive a consciência do que é uma oferta.
Eu tenho a consciência do que eu sou grato. Eu tenho uma consciência que tudo que Deus faz na minha vida é por misericórdia. Eu tenho consciência do amor, do poder dele. Então eu faço por consciência e não pelo toque. Só que o problema é que hoje as pessoas estão dependendo de um toque, de um sentir para fazer alguma coisa para Deus. E você não tem que manifestar sua fé baseada nas emoções. Você tem que manifestar sua fé baseada na palavra. Então não é porque muitos estão fugindo que você vai fugir. Por que eu não vou fugir? Porque Deus não tem propósito que eu fuja. Porque Deus não me mandou fugir. Porque a palavra não me incentiva a fugir. A Bíblia diz em Hebreus que aquele que olha para trás, aquele que retrocede, que recua, a alma do Senhor não está nele. Jesus falou que o obreiro que coloca a mão no arado e olha para trás não é digno de ver a glória de Deus. Ou seja, Deus não tem prazer naquele que retrocede. Eu preciso caminhar pelo propósito, permanecer pelo propósito, andar pelo propósito e não ficar caminhando pelas circunstâncias, pelas emoções. Se eu estou bem, eu vou para a igreja. Se eu não estou bem, eu não vou para a igreja. Né? Se eu estiver legal, eu aceito a Jesus. Se eu não tiver, eu não aceito. Não é por emoção, é por entendimento. Sabe? Até você reconhecer Cristo como seu Senhor, tem gente que a maioria das vezes fala assim, quando Deus me tocar eu vou para a igreja, ou então quando Deus me tocar eu aceito a Jesus. Não é quando Deus te tocar, você não tem que sentir o toque para ir para a igreja, você tem que entender a verdade. É a verdade, é o conhecimento, é o entendimento. O que é o conhecimento? Eu reconheço que Jesus é Filho de Deus. A partir do momento que eu reconheço, eu recebo o Pai na minha vida. Porque quem rejeita o Filho, rejeita o Pai. Mas quem recebe o Filho, recebe o Pai. Então é pelo entendimento da palavra que eu recebo o reino de Deus. O sentir, o receber, o se emocionar, o tocar, isso é consequência do entendimento. Só que eu preciso entender isso, que tem muitas coisas que eu vou fazer e não vou fazer por vontade, eu vou fazer pela consciência, pelo entendimento, pelo conhecimento, pela verdade, pela decisão, sabe? É decisão. Por isso que andar com Cristo é muito mais decisão do que sentimento. Porque tem hora que a minha carne dá vontade de não mais orar. Concorda comigo? Tem hora que a carne não dá mais vontade de ler a Bíblia. Tem hora que dá vontade de pecar. Tem hora que dá vontade de permanecer no pecado. Tem hora que dá vontade de ficar se envolvendo com coisas que não agradam a Deus. A carne tem vontade de fazer um monte de coisa. Mas por que eu não permaneço nessas coisas? Não é pela falta de vontade, mas pela decisão de agradar a Deus, pela decisão de viver a palavra, pela decisão de caminhar com Cristo, pelo entendimento da verdade do Evangelho de Jesus em mim. Então, muita gente está recuando, mas você não vai recuar. Tem muita gente fugindo, mas você não vai fugir. Porque você entendeu qual é a chamada. Você entendeu para que Deus te escolheu. Você entendeu a obra de Deus sobre a sua vida. Ele decide continuar. A maioria recua. Ele vai se levantar, vai pegar a espada, vai para cima dos filisteus. Começa a lutar com os filisteus com a espada. De modo que o texto diz que ele vai cansar. A mão dele se cansa de tanto lutar. A gente aprendeu com a religião que é pecado cansar. Mas não é pecado cansar. Porque cansar faz parte do processo natural daqueles que estão em guerra. Cansar é normal. Todos nós cansamos. Se você está dentro de conflito, se você está dentro de uma guerra, você vai se cansar. Porque às vezes você está lutando sozinho, às vezes só você é cristão dentro da tua casa, às vezes você está assumindo uma guerra pela tua esposa, pelo teu esposo, pelo teu filho, pelo teu pai, pela tua mãe. Às vezes você está passando por um monte de conflitos, por um monte de problemas, por várias batalhas. Só que você está cansado porque está assumindo a responsabilidade da guerra dos outros. Então você se cansa. Se cansa porque ainda não teve resposta. Se cansa porque está orando e não vê solução. Se cansa porque já está há muito tempo usando a espada e não vê ainda as coisas acontecerem. Se cansa porque o teu vigor não é mais como antes. Se cansa porque já está muitos anos lutando dentro dessa batalha. Cansar é natural. Agora procura no texto Eleazar abrindo mão da espada. Procura no texto ele deixando de lutar na guerra. Procura no texto ele fugindo junto com os covardes. Ele está cansado,
mas ele não larga a espada. Ele já está sem vigor, mas ele continua lutando. E mesmo cansado, ele permanece dentro da guerra. Mesmo cansado, ele permanece lutando dentro da batalha. Consegue perceber isso? Que o cansaço não pode ser uma desculpa para você abrir mão do propósito de Deus sobre a sua vida. O cansaço não pode virar argumento para que você diga que não tem mais condições de lutar. Está cansado, mas não abaixa a espada. Está cansado, mas não saia da guerra. Está cansado, mas continua lutando. Está cansado, mas continua firme. Por quê? Porque muito em breve Deus vai fazer uma reviravolta dentro dessa batalha. Dentro da tua perseverança haverá um testemunho muito grande de vitória que Deus vai liberar para sua casa. Então não sai dessa guerra. Cansado lutando, cansado chorando, cansado orando, cansado sofrendo, cansado na luta, mas não sai do propósito. Permanece, fica. Por quê? Porque você vai ver algo que Deus vai fazer dentro de pouco tempo, dentro desse conflito. Ele está lutando. Ele pega a espada, balança para o lado, começa a lutar, mata os inimigos. Aí a Bíblia diz que ele luta tanto que a espada fica preso na mão de Eleazar. Aí existem alguns argumentos de historiadores que são interessantes para esse texto, porque Champlin vai dizer que a mão de Eleazar ficou dormente. E de tanto ficar dormente, ele continuou lutando sem sentir as mãos e dentro do conflito, dentro da batalha. Ele já não sentia mais a mão e continuava lutando. Isso é o que Champlin dizia. Só que Flávio Joséfo, ele traz para nós uma informação muito interessante aqui. Ele diz que quando ele estava lutando, ele estava dentro da guerra, havia um derramamento tão grande de sangue na hora que ele matava os inimigos, que o sangue na mão de Eleazar formava como se fosse uma massa de tanto sangue, e aquele sangue colava a mão à espada. Isso quem diz é o historiador Flávio Joséfo. Então o sangue, segundo a visão de Flávio Joséfo, fez com que a espada ficasse colada à mão, e por isso que ele não abriu mão da espada e ficou todo o tempo lutando com a espada agarrada à mão. Isso aqui é muito tremendo, porque por mais que esse comentário que eu tenha falado para você seja um comentário extra bíblico, tem uma revelação muito interessante nisso, porque é o sangue que cola a espada na mão de Eleazar, segundo a visão de Flávio Joséfo. Aí Deus falou comigo que eu tô tão marcado pelo sangue dele, eu tô tão marcado no sangue, que por mais que eu queira largar a espada, eu não consigo. E é isso que tem acontecido com você. Você tá tão marcado nesse sangue, você tá tão colado dentro desse sangue, que por mais que você queira às vezes largar a espada, você não consegue. Já percebeu que muitas das vezes você tenta desistir e não consegue? Você tenta abrir mão da espada e não consegue? Você tenta olhar para trás e não consegue? Você tenta largar um ministério e não consegue porque tu tá marcado no sangue. E o sangue tá grudado em você. É a chamada que você tem, é o ministério que você tem, é a vocação que você tem, que quando você pensa em olhar para trás, o sangue te prende, o sangue te marca, o sangue tá tão colado em você que você não consegue olhar para um lado nem para o outro. Você tá firme, porque Cristo está marcando a tua vida. Eu estou tão marcado pelo sangue que eu já não consigo mais olhar para trás. Eu não consigo mais retroceder. Olhar para onde? Ir para onde? Se só Ele tem as palavras de vida eterna. Você está tão marcado pelo sangue que voltar não é mais uma opção. Sabe? Deus não transformou a tua vida para você voltar para o mundo. Deus não te marcou com sangue para você voltar para a maconha. Deus não te marcou com sangue para você voltar para a cocaína. Deus não derramou o sangue dele para você voltar para a prostituição. Deus não te marcou com sangue para você voltar à vida que você levava antes. Deus te marcou com o sangue dele para que você viva o propósito daquilo que ele tem preparado para você. Está marcado pelo sangue. Uma vez falaram para mim, pastor, como é que tu aguenta passar tudo isso que você está passando e permanecer de pé?
Viraram para mim e falaram assim: pastor, se fosse eu, já tinha abandonado a peteca, já tinha feito outra coisa, já tinha... Como é que o senhor consegue continuar firme mesmo diante de tantas lutas? A questão é a seguinte: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu já não consigo mais viver pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções. Meu passado ficou para trás. Agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Não tem volta, amigo. O final é cruz. O final é Calvário. O final é Cristo. O final é permanecer com Jesus até a morte. Sabe, é isso que Paulo falou. O que pode me separar do amor de Cristo? As perseguições, as angústias, os problemas desse mundo. Eu, porém, vos digo, nada me separará do amor de Jesus. Por quê? Porque nós estamos marcados pelo sangue do Cordeiro. Aí o texto diz assim, ó: e naquele dia o Senhor realizou uma grande vitória. Olha que tremendo isso. Naquele dia o Senhor realizou uma grande vitória. Isso aqui já explica a parte C de todo o texto. Por quê? Porque até então a gente está vendo Eleazar lutando. Até então a gente está vendo Eleazar lutando contra um exército inteiro. E Eleazar sozinho, com a espada na mão, que agarrou na mão dele, ficou presa na mão, ele vai matar todos os filisteus. De modo que vai ficar um monte de corpos para pegar os seus despojos e levar para Israel, que são os bens que ficaram sobre os corpos, para levar para dentro da cidade. E o texto diz: e o Senhor realizou uma grande vitória. Isso aqui é sensacional. Quem está lutando? Eleazar. Mas o texto diz: e o Senhor naquele dia deu um grande livramento, ou concedeu uma grande vitória. Quem luta com a espada é Eleazar. Mas quem vence é o Senhor. Quem tem atitude de ir para a guerra é Eleazar. Mas quem está dando vitória é o Senhor. E sempre vai ser assim. Quem luta somos nós. Quem dá vitória é Deus. Quem usa a espada somos nós. Mas quem nos ajuda a vencer é Deus. Quem lança pedra para derrubar Golias somos nós. Mas quem faz Golias cair é Deus. Quem parte para cima dos problemas somos nós. Mas quem nos ajuda a vencer o problema é Deus. Por isso que nunca foi o teu mérito, nunca foi a tua capacidade, nunca foi aquilo que eu entendo, sempre foi Deus sobre a minha vida. Então, quando chegar amanhã, que Deus te dê condições de você ter coisas grandes, quando você chegar em altos patamares, muito dinheiro, né? Tá rica, milionária, lembra que não foi conhecimento, nem influência. Foi Deus te dando a oportunidade de você ter tudo aquilo que você tem hoje. Quando você conseguir passar no teu concurso público, que você quer ganhar uns 10, 12 mil, né? Você está estudando 3, 4 anos estudando para passar na prova, conseguiu passar. Quando você passar na prova, lembra que quem estudou foi você. Mas quem naquele dia te deu força, sabedoria, capacidade de lembrar, de pensar, foi Deus. Nunca foi você. Sempre foi Deus. Ah, pastor, mas se eu não levantar cedo para trabalhar, nada acontece na minha vida. Verdade, você tem que levantar para trabalhar. Deus não vai fazer as coisas chegar e você em casa preguiçoso sem fazer nada. Mas se Deus não te der saúde para levantar, se a tua mente parar de funcionar 1 minuto, nada disso funciona na tua vida. 1 segundinho que a tua mente sai do lugar, que você perde um botão, esquece alguma coisa, muda alguma coisa dentro do teu cérebro, já era. Porque sempre é Deus que nos concede e que nos leva à vitória. O esforço é nosso, mas quem concede o resultado é Ele. Entendeu isso? As obras são minhas. Sou eu que trabalho, sou eu que estudo, sou eu que uso a espada, sou eu que vou para a guerra, sou eu que pego a pedra, sou eu que luto com o inimigo, sou eu que vou para frente. Mas quem dá a vitória é o Senhor. Então sempre vai ser Deus. Então nunca se ache capaz de alguma coisa, porque eu tive, porque eu tenho condições, porque eu tenho influência, porque eu tenho conhecimento. Porque tem pessoas que com mais conhecimento que você, com mais capacidade que você, que poderiam desfrutar de coisas melhores do que você desfruta, mas Deus preparou esse tempo para você. Sabe, eu tenho total noção disso.
Eu tenho total consciência que eu não prego porque mereço, não canto porque eu mereço, não toco porque eu mereço, não estou aqui porque eu mereço. Eu não cheguei em certos lugares porque eu tive sabedoria para chegar ou capacidade para chegar. Eu tenho total ciência que tudo que tenho hoje, que tudo que eu possuo hoje, que aonde cheguei hoje, eu só cheguei porque a graça de Deus me acompanhou. Porque se não for o Senhor, nós não temos condições de permanecer de pé todos os dias. Então não se esqueça disso. Eleazar que usou a espada, mas quem deu vitória foi o Senhor. Aí o texto diz que os israelitas voltaram para pegar dos despojos que estavam sobre aquele local. O sacrifício de um trouxe vitória para todo o exército. É um que se sacrifica para abençoar a vida de muitos. Talvez é você que está se sacrificando dentro da tua casa. E muitos estão sendo abençoados por causa de você. Talvez é só você que está orando. Talvez é só você que está indo para a igreja. Talvez é só você que está buscando ao Senhor. Talvez só você na tua família que gosta de meditar em devocionais como esse, para ouvir uma palavra, para edificar a fé. Talvez só você é o único que está buscando dentro dessa casa. Mas acredite, o sacrifício de um vai trazer resultado para todos. Não foi assim que Jesus fez? Deus entregou o seu único filho e com a morte de Jesus salvou toda a humanidade. Um morreu para que todos tivessem vida. Às vezes alguém tem que lutar, alguém tem que ir para a guerra, alguém tem que se sacrificar, alguém tem que sofrer mais para que outras pessoas sejam alcançadas. E eu te garanto que lá na frente você vai dizer, valeu a pena. Valeu a pena lutar, valeu a pena permanecer, valeu a pena perseverar, valeu a pena não desistir. Por quê? Porque o meu sacrifício fez com que muitos fossem alcançados. Você recebe essa palavra? Então coloca aqui nos comentários, eu recebo essa palavra. Coloca aqui nos comentários, escreve para interagir com a gente e consolidar a palavra que você já recebeu. Eu não vou abrir mão da minha espada. Eu vou continuar na guerra. Eu não vou olhar para trás. Eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Eu creio que Deus está na frente. Coloca alguma coisa que mostra o quanto essa palavra tem gerado efeito sobre a sua vida.